Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Concerto de Ideias. A gente começa agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. Nós estamos na biblioteca do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Aqui nós gravamos o nosso programa para você que nos acompanha todas as semanas. E você já sabe, nós temos o hábito de trazer temas interessantes, assuntos polêmicos, assuntos curiosos e hoje não é diferente. Estamos falando muito em dengue, zika, chikungunya, mortes e suspeitas. O tema de hoje não poderia ser diferente: epidemias. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, você acompanha a nossa reportagem especial. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre epidemia, pandemia ou endemia, mas você sabe o que significam essas três palavras? Endemia é qualquer doença que ocorra apenas em um determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Um exemplo é a febre amarela, que tem como área afetada a Amazônia. Diferente da endemia, a epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre em uma comunidade ou região e se espalha rapidamente para outras regiões, originando um surto epidêmico. Com o evoluir da história da humanidade, várias epidemias foram registradas, como a ebola e recentemente o zika. Já a pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, se espalhando por alguns continentes ou por todo o mundo de forma desequilibrada, sendo assim o pior dos cenários, como é o caso da AIDS, que existe até hoje e que não tem cura, e a tuberculose, que por ser altamente contagiosa já levou a óbito mais de 1 bilhão de pessoas. Nos últimos 100 anos, aconteceram alguns casos que marcaram a história, como o sarampo, que foi erradicado em 1963 graças à vacina, e a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, que atualmente está sob controle, mas que já causou a morte de mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. A falta de saneamento básico, o vai e vem de pessoas entre países e mutações genéticas de vírus e bactérias, entre outros fatores, contribuem com o reaparecimento de doenças controladas e erradicadas e também com o surgimento de novas doenças. Pois é, e para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós trouxemos uma especialista aqui no Concerto de Ideias. Está conosco hoje a professora Lani Soares. Tudo bom, Lani? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Lani, ela é doutora em Ciências Médicas pela Unicamp e tem vasta experiência na área de imunologia, com ênfase em resposta celular e estilo de vida. É isso mesmo, né, Lani? É isso mesmo. E no UNASP, ela é professora dos mais variados cursos, né, Lani? Sim, eu trabalho em alguns cursos, na pós-graduação, na graduação, mas com disciplinas na área de pesquisa e saúde. Ok. A gente acompanhou aí a reportagem da Carolina Donatilho, dando pra gente um contexto, um panorama geral sobre essas questões. Eu queria saber de você, Lani, quando que uma doença ganha o status de epidemia? Quando que acontece isso? Primeiro a gente precisa entender a endemia. Uhum. Quando eu já tenho um número esperado de casos, eu já sei que aquela doença vai acontecer, que ela existe naquela região, naquele local, eu digo que é uma endemia. Então ela já é esperada. Aquele número de casos já é esperado. Não importa, é previsto. Não importa se o número de casos é pequeno ou grande. Às vezes a gente acha que tem que ser um número grande. Não necessariamente. Agora a epidemia não. Você extrapola esse número esperado. E esse número esperado também, como eu disse, pode ser um número grande ou pequeno, ou não. Mas, de qualquer forma, ele foge àquilo que se esperava e aquilo que se entendia que seria o normal para aquele local, para aquela região. Existem alguns fatores que facilitam o aparecimento dessas doenças, não é mesmo? Sim, depende da doença. Sim. E a gente tem toda, que a gente chama de história natural dela, né? Como que ela vem, como que ela surgiu, por que que ela está tão bem instalada ali ou não. Então, tem todo um conhecimento por trás disso. E com relação a essa onda que a gente está acompanhando agora, né, de preocupação, de morte, de suspeitas também, né, dengue, zika, microcefalia, tudo isso está relacionado, né, Lani? Com certeza. Está relacionado, primeiro que essas doenças, elas tinham uma história natural. Por exemplo, a febre amarela era silvestre. Aí o ser humano entra no ambiente e daí começa a fazer parte do ciclo. Sim. Aí a gente tem um mosquito, que é um hospedeiro intermediário, né? Ele está no meio do caminho. E aí ele também está completamente adaptado, ele veio para a zona urbana, no começo mais exigente, precisava de água muito limpa, e agora ele não é tão exigente assim. Qualquer aguinha está servindo. Ele já está mais inserido dentro do contexto urbano,
consegue sobreviver aí a período de estiagem, porque sem a presença desse mosquito, desse hospedeiro, a gente não tem a transmissão. Então, você tem um doente, um mosquito que pica o doente, e aí esse mosquito pica uma pessoa que não está doente, não está saudável. doente, e aí ela começa a desenvolver, tem um período de incubação, né, um período que ela ainda não tem sintoma, até o momento que ela começa a ter, de fato, o sintoma. Então, o que acontece hoje? O ser humano, né, pelo jeito que a gente está vivendo, a gente está dando condição para esse mosquito se proliferar. Há um tempo atrás, quando a febre amarela foi trabalhada até por Oswaldo Cruz erradicada, uma coisa que ele fez interessante foi isolar o doente. Essa é uma outra estratégia. Porque se o mosquito não tem contato com o doente, não tem a transmissão. Mas isso, se a gente for dar uma olhada na história da humanidade, isso acontecia muito, né? As pessoas que desenvolviam alguma doença, que não se tinha controle sobre elas, elas eram isoladas. E hoje em dia a gente está assim, sendo um pouco descuidado com isso. Então, a gente já tem um mosquito mesmo, não é fácil o controle, porque pequenas coleções de água já são suficientes para ele se desenvolver. Ele precisa da água. Então, o mosquito ele é um ovinho, ele é colocado em forma de ovo. Depois ele passa por 4 estágios de larva. Esse estágio sem água ele não acontece. Depois ele vira pupa, que é um outro estágio de larva, e aí ele eclode e é o alado, né? Ele voa. Então, o ovo resiste à seca. E aí ele fica lá sem água. A hora que a água vem, ele continua o desenvolvimento e eclode. Então, a gente hoje, infelizmente, por N razões aí, né? Principalmente destino inadequado do lixo, a maneira como a gente cuida, às vezes, de algumas áreas urbanas, até criadouros naturais, que são aqueles que a gente teria mais dificuldade de fazer o controle. Mas a gente sabe hoje que a maior parte dos casos está realmente, diretamente ligado às residências. O jeito que as pessoas estão cuidando também, cuidando, né? do seu espaço. Parece que a gente ouve tanto falar sobre esses cuidados, né? Essa questão de higiene, de limpeza, e por tanto ouvir a gente acaba não fazendo. Verdade. Né? Então, aquele vasinho de planta, aquela quantidade de água paradinha ali naquele cantinho, isso pode dar problema. Eu trabalhei bastante tempo com controle de dengue, por exemplo, em saúde pública. E a gente fazia campanhas de retirada de qualquer coisa que o morador achasse que ele podia dispor, que seria um criador, a gente recolhia. Vamos dar alguns exemplos do que você retirou? Então, a gente tirava desde coisas muito pequenininhas, então uma tampinha de garrafa, até lixos, coisa grande, então containers grandes, pneus. As pessoas guardam muito mais coisa no quintal de casa, exposto, do que a gente pensa. Então, isso é uma surpresa que a gente tem. Além de tudo, não podemos nos esquecer que tem pessoas que infelizmente ainda não têm acesso à água tratada, canalizada. Então a gente ainda tem um conjunto significativo de moradores que ainda dependem de guardar água em containers. Então, é estranho a gente falar isso, mas ainda é uma realidade, muita né? gente. Às vezes a gente fica restrito naquele centro urbano, ali aquela área mais central, e quando a gente sai um pouquinho, a gente tem muitas áreas que são, inclusive, áreas teoricamente clandestinas, né? Que as pessoas se apossam dessas áreas e essas pessoas, de fato, guardam água, armazenam água e essas águas, esses armazenadores aí, muitas vezes são irregulares. Então, não tem tampa, acabam se tornando em criadouros, né? Criador, isso eu vi muito na prática. Então, você chega num lugar desse, tem larva ali. Então, é uma realidade essa questão de criadouros, né? Você acredita, você mostrou pra gente aqui algumas das dificuldades que o Brasil, que as cidades enfrentam, né? Mas você acredita que, de uma forma geral, o Brasil tem sido eficiente no combate a essas doenças? Ou ainda falta muito? Então,
Educação e conscientização Talvez sejam as palavras-chave, né? É um processo. A gente não consegue mudar, às vezes, as práticas tão fácil assim. Então, eu nessa minha prática de visita com saúde pública, eu via muito isso. Tem gente que entende muito fácil, já adota mudanças, posturas, já reorganiza algumas práticas e dá tudo certo. Mas tem muita gente ainda resistente. Então, ela teria que mudar alguma coisa, ela teria que adaptar, ela teria que se jogar fora, né, alguma coisa. Se desfazer, né, desapegar. Desapegar. Ela teria que organizar, de repente, um espaço fechado no quintal. E, às vezes, a pessoa não está disposta a fazer isso. A gente, nesses casos de epidemia, trabalhando com a população mesmo, fazendo visita domiciliar, às vezes a gente tinha que exercer uma ação até um pouco coercitiva, assim, olha, o senhor não tem opção, ou faz, porque é uma questão que envolve a comunidade. Porque uma pessoa cuidadosa, no caso dessas doenças, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, onde o vetor pode ser criado facilmente, então você é cuidadoso, seu vizinho não é, você está no risco. Né? Então, depende de uma conscientização de um grupo, não de indivíduo. Você depende que a comunidade seja consciente e que exerça ações de cuidado. E o poder público também, né? Não é tão simples, às vezes, a questão da coleta do lixo, não é tão simples, às vezes, o cuidado com áreas que são terrenos que não têm construção, ou às vezes áreas públicas. Então, tem todo esse conjunto aí de ações que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser, assim, ter continuidade. Então, você tem que ter um programa e esse programa tem que manter as ações constante, né? em continuidade. A Lani falou pra gente aqui de duas palavras importantes, que é a educação e a informação, né? Acredito que informada a população está sendo, né? Agora a gente tem que trabalhar essa questão da conscientização, e da educação. Pra prática, né? Exatamente. É importante a gente destacar o que a Lani acabou de falar, que não é para o benefício apenas da sua família, né? Mas de toda a comunidade a qual você faz parte, né? Porque se você for negligente na sua casa, né, com as suas coisas, o prejuízo não vai ser só para a sua família, mas para toda a comunidade. Esse mosquito, por exemplo, ele tem um raio de voo de 500 metros. Então, quando a gente faz ações preventivas, você já calcula isso. Então, nessa casa aqui, eu tenho um foco. E daí eu tenho que lembrar que 500 metros. 500 metros para todas as direções é o meu raio de ação para lidar com isso. Então, não é uma coisa, como eu disse, que depende só de você para você estar isento do risco. Ok, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, a gente vai para o intervalo e a gente já volta para continuar conversando com a Lani Soares justamente sobre essas questões importantes e tem preocupado e tem deixado muita gente apavorada, né? A questão da dengue, chikungunya, zika, que está matando muita gente, deixando outros aí muito preocupados. Como fazer para se proteger e para prevenir, né, que essa doença cresça mais ainda e alcance muitas outras famílias. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias. O tema hoje é epidemias. Conversando conosco a professora Lani Soares. A Lani, ela é doutora em Ciências Médicas pela Unicamp e tem uma vasta experiência nessa área de imunologia, com ênfase em resposta celular e estilo de vida. Lani, por que você escolheu essa área? O que foi que te levou para esse universo? Eu sempre gostei da área de saúde. E eu também tenho uma coisa, acho que natural, da pesquisa. Então, eu fiz biomedicina. O biomédico, ele é uma profissão que está muito envolvido no campo da pesquisa. Eu acho que foi isso que me direcionou. Eu gosto de lidar com isso, mas nesses bastidores da coisa mais intrigante, que é, de fato, o laboratório. Então, foi por isso que eu fui para essa área. Há quanto tempo já você está nessa área, Lani? Olha, quando eu terminei a faculdade, eu fui para a área de saúde pública.
né? E fiquei um tempo trabalhando em prefeitura e fazendo até essas ações de controle. Que a gente já comentou, né, no primeiro bloco. Sim. Aí depois eu fui aí para a vida acadêmica. Dei um pouco de aula e fui para a vida acadêmica. Fiquei 10 anos na Unicamp só com pesquisa em laboratório, no mestrado, no doutorado. E depois vim ser docente aqui no NASP desde 2008, mas não consigo sair do laboratório. Então, tenho envolvimento em pesquisa na Unicamp, na USP, no INCOR. Então, assim, essa coisa da pesquisa mesmo é que me chama. E é interessante porque isso você traz também para a sala de aula, né, Sim. Nani? Os resultados, as questões mais atualizadas, Sim. as principais descobertas. Sim, eu acho que isso... E o ambiente acadêmico, ele também precisa disso, né? A gente sabe que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Ele Então, faz para a comunidade de alguma forma, né? exatamente. Ok, a Lani dá aula, então, aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho, em diversos cursos. Diversos cursos Né? da A Lani é graduação e da requisitada. pós. Ok, a gente conversou aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre essas epidemias, pandemias e endemias. A Lani nos ajudou a entender o que é cada uma delas, como acontece quando elas se espalham e como acontece das doenças surgirem, né? Falamos um pouquinho também sobre os cuidados que você deve ter na sua casa para evitar, para prevenir que essa questão toda envolvendo dengue, chikungunya e zika vírus possa influenciar a sua família e trazer aí algumas consequências não tão agradáveis. Aqui no Concerto de Ideias, Lani, nós temos um quadro chamado Na Prática. E o nosso repórter, o Gustavo Santos, ele foi às ruas para conversar com as pessoas e entender como elas estão se prevenindo. O que elas estão fazendo para evitar que a doença chegue lá na casa delas. Vamos acompanhar? Então vamos lá. Aedes aegypti. Sabemos que esse é o nome do transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, que está colocando a saúde da população em risco. Mas o que você está fazendo na prática para combater essa epidemia? Particularmente, eu não estou fazendo nada. No meio que eu vivo, eu não vejo muita necessidade, não que não exista, existe sim, mas muito próximo a mim eu não vejo muito que eu posso fazer. O que eu posso fazer, eu faço, que é conscientizar as pessoas pelas redes. Quando alguém fala sobre o assunto, a gente dá aqueles alertas e a gente tenta se vigiar o máximo possível. Estamos cuidando sim, porque está realmente muito perigoso, né? De minha parte, eu estou cuidando muito com o meu quintal, que é pequeno. Não deixamos nada que acumule água, não é? Eu gosto muito de evitar que eles entrem em casa para ter que eliminá-los. Eu já tive dengue, né? Então, assim, é bem tenso. Então, eu sei como é que a pessoa que passa, como é difícil. Então, até então, eu não tinha essa preocupação de deixar tudo sequinho, não deixar água parada e tal. Mas hoje a gente tem mais cuidado, né? Não deixar água parada e se importar tem a questão da prevenção também, de você saber do que é dengue e o que não é, né? De você distinguir bem o que é, para você não fazer coisa errada. A gente percebe aí os mais variados estilos e sugestões para que cada um possa se prevenir, né? Mas são aqueles cuidados básicos que a gente acabou já falando no primeiro bloco, né, Lani? Ver se não tem nada guardado, água parada e eliminar isso de vez, né? Assim, as pessoas precisam entender que existem momentos diferentes e necessidades diferentes. Quando uma pessoa já está com a doença, uma forma de prevenir é que ela não fosse picada pelo mosquito. Então, se a pessoa ficasse mais reservada, ela ajudaria no controle pelo fato de que o mosquito não picando, nenhum mosquito transmissor picando, não haveria continuidade da transmissão. No caso do mosquito, a questão dos criadouros, que aí, como a gente já conversou, envolve muito educação e conscientização de que a gente precisa fazer algumas mudanças na nossa rotina, né? Às vezes a gente precisa se organizar e ver como é que vai fazer. E aí a gente também consegue, eu acho que de alguma forma, contribuir com a comunidade, né? Às vezes a gente pode fazer alguma coisa pelo terreno que está perto da nossa casa, não ficar muito esperando pelo serviço público. Acho que às vezes a gente pode andar uma segunda milha, se for necessário você fazer alguma intervenção em alguma área. Ajudar algum vizinho, de repente? Ajudar algum vizinho, alguma área pública que você acha que precisa de cuidados. Então, por que não a gente não se envolver nisso, já que o interesse
é coletivo. É coletivo, né? E essa questão da microcefalia está realmente apavorando as pessoas, né? Principalmente casais jovens, mulheres grávidas. É comprovado, Lani, que a microcefalia realmente está associada ao Zika vírus? Então, a ciência tem muito cuidado para fazer uma afirmação dessa. Porque você tem que ter realmente evidências científicas de que, de fato, existe essa associação. Mas tudo indica que existe sim. E a gente sabe que quando uma criança é afetada, que ela desenvolve o problema e ela não tem o desenvolvimento embrionário normal durante o período gestacional, a embriogênese, né, o desenvolvimento dela não acontece de forma normal, esse comprometimento é para o resto da vida. Então, é um assunto realmente de impacto para a sociedade. Os pais, a família vão lidar com uma criança que vai se tornar um adulto, que vai ter limitações, né? E essas limitações não vão passar. Essas limitações vão ser para a vida toda. Claro que existem níveis diferentes de limitação, dependendo do comprometimento, dependendo do estímulo que essa criança possa ter durante a fase de criança e depois mais para frente, mas é um impacto significativo. A gente tem que entender que esse impacto da microcefalia, ele é um impacto familiar, num contexto menor, mas ele é um impacto também para a saúde pública, na medida que serão números significativos de pessoas que mais para frente terão um comprometimento significativo, vão precisar de acompanhamento em várias áreas. Então, existe um custo, não também, só claro, financeiro, mas um custo social para inserir essas pessoas futuramente. Com certeza. A gente falou no primeiro bloco com respeito à informação, né, a educação, conscientização e informação também. A gente entende que a mídia está informando a população do que está acontecendo. Mas às vezes eu paro para me perguntar, Lani, se esse excesso de informação não acaba causando um apavoramento, sabe, um alarde na população. Você acha que isso pode acontecer? Que é necessário esse excesso de informação? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que a população precisa de fato ser informada, porque assim, quando você ouve uma coisa, você está numa situação. Quando você vive uma coisa, você está na outra situação. Hoje a comunidade médica, a comunidade, os profissionais de saúde estão lidando com isso no seu cotidiano. Então estão lidando com crianças que já estão limitadas por conta da microcefalia, estão lidando com pacientes que estão, um número significativo de pacientes que estão hospitalizados por conta já da epidemia. Então, nós já estamos vendo há algum tempo óbitos, né? Então, a gente sabe que existe um desdobramento sério. Então, eu acho que assim, a população tem que entender que esse excesso de informação existe porque é uma realidade o problema. A gente não pode fazer de conta que ele não existe. Ou tratá-lo de maneira menos importante. Exatamente. Ele traz um impacto, ele está perto da gente, pode ser que não esteja na sua família, mas com certeza hoje todo mundo conhece alguém ou convive até, ou já tem na sua própria família pessoas que já pelo menos tiveram a doença, né? Então eu acho que não é demais, não é demais. O que eu sinto é que às vezes, como eu disse, a gente precisa sair do estágio de saber e ir para ação. Vamos fazer algo, né? Isso, vamos nos envolver. Então existe até uma propaganda. Um mosquito não pode ser maior que uma nação, né? Então hoje a gente está vendo isso. Nós precisamos de alguma forma fazer uma ação conjunta para dar conta disso, porque ele está sendo mais forte. Está sendo mais forte, mais esperto também, né? Sim. A gente falou a respeito de algumas medidas de prevenção em casa, nos ambientes, tá? Mas se de repente as pessoas foram picadas, né? E eu estou grávida, estou gestante e tenho que conviver com as pessoas que são portadoras da doença, né? Não posso, como antigamente, me isolar, né? Ou isolar a pessoa que tem a doença. O que eu posso fazer para tentar ainda mais me proteger? Então, essas pessoas vão ter que ter um cuidado redobrado, os ambientes que elas frequentam. Hoje, a gente fala para você usar
protetor, né? Para você evitar a picada. Deixar a Então, maior parte do tempo o corpo coberto, né? Coberto. Então, de fato, essas gestantes vão ter que ter uma atenção a mais, né? Para que elas não sejam picadas. Ilane, obrigada pela sua participação conosco aqui. Seja sempre muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. E obrigada a você pelo seu carinho e pela sua participação. Eu quero aproveitar para agradecer você pelos contatos que você tem feito com a gente por meio das redes sociais. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo e você já sabe, a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Nós vamos ficando por aqui, aguardando o seu contato, mas na semana que vem a gente está de volta. Um abraço carinhoso e até lá!